Saudamos todos vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos para iniciarmos uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por cada um de vocês, onde quer que vocês se encontram e que estudam conosco a Bíblia, no desejo de aprender, conhecer mais a vontade de Deus e viver esses princípios que nós cremos. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Lourival Ribeiro, é de Águas Lindas, Goiás. Lorena Rissic, é de Porto Velho, Rondônia. Noêmia Oliveira, é de São Paulo. Apolônia, é de Guarapari, no Espírito Santo. Ricardo Rodrigues, de Caaporã, na Paraíba. Leônidas Bezerra, de Tocantins, lá em Palmas. Que Deus abençoe a todos vocês. Mandaremos sempre um alô para vocês que nos escrevem. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças por este novo dia de vida, te damos graças por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Suplicamos a presença do Teu Espírito Santo na mente e no coração de cada um de nós, que possamos, ó Pai, entender a Tua Palavra e aceitá-la, colocando-a em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Todos têm lutas, problemas, dificuldades, necessidades. Dê vitórias a cada um, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos nesta série estudando o livro de Deuteronômio, onde nós estamos conhecendo verdades que estão aqui no livro de Deuteronômio e que também estão em toda a Bíblia. A verdade é uma só. Deus, Ele nos criou, Deus, Ele nos ama, Deus, apesar de sermos pecadores, indignos de estar em Tua presença, Ele quer nos salvar. E é por isso que Ele nos deixou a Sua palavra, para que possamos então conhecer a vontade dEle para com cada um de nós, conhecer o plano de salvação que Ele estabeleceu para nós pecadores e qual é o caminho que nós deveremos trilhar para que possamos estar com Ele na eternidade. É o meu desejo, eu creio que é o seu desejo também, viver eternamente. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver, mas com a entrada do pecado, passamos então a ter como consequência enfermidades, dores, tristezas, pesares e também morte. Agora, o que nós temos que nos preocupar é com a morte eterna, é aquela morte da separação da pessoa com Deus. Aquelas pessoas que não aceitam a Jesus, que rejeitam o seu convite, que vivem no pecado e que não querem ter uma vida transformada. Então esses sofrerão as consequências da morte eterna. E que Deus nos ajude a entendermos e aceitarmos a vontade dele para com cada um de nós. Esta semana nós vamos falar aqui, dentro do livro de Deuteronômio e também usando outras passagens bíblicas de outros livros, que Deus Ele nos convida para que nós convertamos o nosso coração. Por quê? Porque o problema está na nossa mente, está em nosso coração. Queremos ser cristãos, mas queremos também, ao mesmo tempo, fazer a nossa vontade. E então, o nosso coração, a nossa mente fica dividida. E Deus, Ele quer então que nós entreguemos a Ele o nosso coração e deixemos Ele reinar em nossa vida, fazer a vontade dEle e não a nossa. Em Deuteronômio capítulo 4, no verso 29, lemos: De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. De lá aonde? Da terra que eles estavam indo, para Canaã terrestre. Então de lá vocês buscarão o Senhor seu Deus. E muitas das vezes nós também buscamos o Senhor nosso Deus em oração, só que nós não o buscamos de todo o coração, como diz aqui o verso 29 de Deuteronômio 4. E quando nós não buscamos a Deus de todo o coração, quer dizer, pedimos a Deus, mas queremos fazer a nossa vontade, então nós não o achamos. Nós não recebemos dele aquilo que nós gostaríamos de receber. É interessante nós lembrarmos que todos nós somos pecadores e destituídos nós estamos da glória de Deus.
Aqui em Romanos, capítulo 3, nos versos 9 a 23, eu não vou ler esses versículos todos, mas se você quiser, anote aí e leia. Romanos, capítulo 3, versos 9 a 23. Aqui, o apóstolo Paulo, ele fala no verso 23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você já teve coragem de se olhar no espelho e ver quem realmente você é? Nós fazemos isso? É muito difícil, não é? Nós procuramos fazer de conta que está tudo bem. Nós não queremos reconhecer que somos pecadores, que carecemos da glória de Deus. Nós achamos porque somos membros da igreja, porque vamos a um culto durante a semana, está tudo bem. E durante o restante da semana nós fazemos tudo aquilo que nós sabemos que nos afasta de Deus. Músicas mundanas, filmes mundanos, enfim, os prazeres que são colocados diante de nós, que a carne gosta de fazer, isso tudo nos afasta de Deus. E aí quando chega naquele dia determinado para ir à igreja, um dia na semana nós vamos ali, passamos ali, quem sabe 2 horas, 1 hora e pouco, 2 no máximo, e nada muda, continuamos a mesma coisa. Então, a palavra de Deus nos diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça. E isso vem através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 23, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas logo depois, no verso 24, ele diz que somos justificados gratuitamente por sua graça. Esta é a maravilha do Evangelho. Deus, Ele quer nos mudar, Ele quer nos transformar, mas para isso nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Nós encontramos aqui na palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio 5, versos 22 a 29, nos diz assim: O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte, falou em alta voz do meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: O Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza e ouvimos sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz de Deus vivo falando do meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que Deus diz. Ouça o que o nosso Deus diz e depois volte e diga-nos tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser, nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês me fizeram e disse: Ouvi o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Quando o povo ouviu Deus falar de cima do monte Sinai, no meio daquela nuvem, relâmpagos, trovões, o monte tremia, fumegava, o povo sentiu medo. Irmãos, nós não deveremos sentir medo quando nós ouvirmos Deus falar. Claro que Deus ele é poderoso e a presença dele se torna o lugar santo. E nós, quando buscamos a Deus, onde quer que nós estivermos, na rua, em casa, no trabalho, ali é um lugar santo porque Deus está ali. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ele diz aqui no verso 29, Quem dera, como seria bom se o coração deles fosse sempre assim. Nós encontramos essa expressão na Bíblia várias vezes, quem dera. Vocês se lembram quando o povo de Israel saiu do Egito e aí eles estavam lá no deserto e aí eles disseram assim: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Quem dera, Às vezes alguém fala alguma coisa conosco e nós usamos essa expressão também, Quem dera. O salmista, ele usa essa expressão também no Salmos 14, verso 7. Quem dera que de Sião viesse hoje já a salvação de Israel. Jó também afirma: quem dera que se cumprisse o meu pedido.
Quem dera. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita no Antigo Testamento no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. E existem expressões idiomáticas que são naturais da língua hebraica e do grego. E quando nós então transformamos isso para a nossa língua portuguesa, nós perdemos um pouco o sentido da expressão idiomática que eles usam, mas a mensagem é a mesma. Quem dera. Então, nós sabemos que Deus, Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de todas as coisas, criou todo o universo. Agora, quando Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, colocou no jardim do Éden, e então Deus, Ele soprou o fôlego de vida em Adão, depois criou Eva, então Deus disse, quem dera, não é? Quem dera se o ser humano me obedecesse. Mas Deus, irmãos, Ele não pode fazer nada com o nosso livre-arbítrio. Ele só deseja, quem dera que vocês me ouvissem e me buscassem de todo o coração. Quem dera. Deus, Ele coloca o desejo em nós de buscá-lo, mas a decisão é nossa. Deus, Ele não pode decidir por nós. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E com certeza, quando nós que conhecemos a palavra de Deus não fazemos a vontade dele em nossa vida, isso entristece o coração de Deus. E ele diz, quem dera que você me ouvisse e praticasse isso que você está lendo, isso que você está estudando. Então, nós, seres humanos, somos livres para pecar, mas também nós somos livres para escolher o Senhor e estarmos abertos à sua liderança para que o Espírito Santo possa nos levar ao arrependimento de nossos pecados e segui-lo. E Deus então diz, quem dera, que possamos meditar nessas palavras, quem dera que você, que eu, ouvíssemos a voz de Deus e fizéssemos a vontade dele em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Estaremos novamente juntos amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um ótimo dia. Não nos esqueçamos, Jesus ele orou e pediu para que fôssemos santificados na palavra de Deus, porque a palavra dele é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Que Deus nos abençoe.